Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 1 até o 6, diz assim: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do maligno, do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós somos de Deus. Eu creio que você, que está nos assistindo neste momento também, pode declarar no teu coração que você pertence a Deus. Voltando algumas páginas na Bíblia, uma certa ocasião, Jesus estava falando com os seus discípulos, ensinando os discípulos a natureza do reino de Deus. E lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus começa contando uma história para os seus discípulos, onde ele fala sobre 10 jovens que eram virgens, que foram convidadas como damas para uma festa de casamento. E aquelas jovens, elas se preparam, vestem as vestes nupciais, elas levam consigo as suas lamparinas, porque a noite estava chegando e elas precisavam iluminar o caminho e também precisavam dar luz na lamparina para serem identificadas pelo noivo na festa. Havia, portanto, uma grande expectativa entre as pessoas que foram a esta festa de casamento. Aquelas 10 moças estão aguardando o grande momento, o momento em que o noivo iria surgir, o noivo iria chegar. Todos estão trajados e prontos para a festa. Aquelas moças estão com as suas lamparinas acesas e todas prontas para se unir àquele grande cortejo nupcial. Mas a Bíblia diz que o noivo estava demorando para chegar. E com a demora, aquelas jovens colocaram a lamparina de lado e procuraram ali algum lugar mais confortável onde elas pudessem sentar-se e descansar. Era uma noite tranquila, serena, e aquelas jovens acabam dormindo depois de um longo e exaustivo dia de trabalho e de preparação para aquele grande momento. As moças estão cansadas e acabam adormecendo. E de repente, quando é quase meia-noite, ouve-se a voz, alguém está dizendo: o noivo se aproxima, o noivo está chegando, ou aí vem o noivo. E aquelas moças se colocam de pé rapidamente, e elas começam a se preparar, a se enfileirar, porque o noivo está chegando. E de repente 5 delas percebem que
as suas lamparinas estão quase que apagando. E elas ficam preocupadas porque elas precisavam daquela luz. A luz é que facilitaria a identificação delas para o noivo. As suas lâmpadas estão fracas, quase apagando. Então elas começam a se desesperar. E elas perguntam para as outras: por acaso vocês têm algum azeite de reserva que possa nos emprestar? Mas as outras prudentemente dizem para elas: olha, não temos. Se vocês querem mais azeite, então voltem, vão à cidade, procurem o mercado e comprem azeite e voltem, quem sabe ainda dê tempo. Na verdade, estas 5 moças não tinham se preparado para uma espera tão longa do noivo. E elas estão muito preocupadas porque o tempo está passando e elas precisam fazer alguma coisa. Elas precisam de azeite, porque as suas lâmpadas vão apagar antes que o noivo se aproxime delas. Então elas saem desesperadamente, é quase meia-noite. Dificilmente elas encontrariam um lugar aberto onde pudesse comprar azeite, mas elas precisam desse azeite, porque sem o azeite as lâmpadas se apagam, e com as lâmpadas apagadas o noivo não iria reconhecê-las. Então elas saem, perguntam para um, para outro, e vai de um lugar para outro, e enfim, provavelmente, a Bíblia não fala, mas é provável que elas tenham conseguido o azeite, mas já um pouco tarde. Porque enquanto elas estão procurando onde comprar o azeite, o noivo chegou. E aquelas que estavam com as suas lâmpadas acesas, que tinham o azeite de reserva, elas entraram para a festa com o noivo. E quando as 5 imprudentes, elas voltam, e elas chegam na entrada da festa, percebe-se que o portão está fechado. Então elas começam a bater, elas podem ouvir os risos, elas podem ouvir o barulho da festa, o som dos instrumentos do outro lado. E elas estão batendo insistentemente, estão dizendo: Senhor, abre a porta. E para surpresa delas, quem aparece? O noivo. Não é o porteiro, não é o empregado, é o próprio noivo que aparece. Eu penso que naquele momento elas têm uma sensação breve de alívio, pensa consigo: uau, o noivo, ele vai nos reconhecer, ele vai nos deixar entrar. Mas a verdade é que aquelas moças, nessa correria, nessa busca por mais azeite, é provável que as suas roupas tenham se sujado, as suas vestes estivessem manchadas. Quem sabe os seus cabelos estivessem despenteados, elas não estavam mais na mesma condição que deveriam estar para se encontrar com o noivo. Então elas dizem: Senhor, deixa-nos entrar, porque nós fazemos parte das noivas, nós devemos estar na sua festa. Mas Jesus disse que o noivo, observando aquelas jovens, ele diz assim: eu não sei quem são vocês. E antes que elas pudessem dizer qualquer outra palavra que justificasse, a porta se fechou e elas não puderam entrar. Porque Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus queria de alguma maneira impressionar os seus ouvintes e levá-los a compreender a importância de conhecer a Deus e aceitar a Deus. E esta não era a primeira vez que Jesus falava a esse respeito. Porque lá no começo do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus já tinha advertido e dito uma outra ocasião para os seus discípulos assim, ele falou: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês e isto é verdade. E o que é que Jesus queria dizer? Ele falou assim: nem toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. E ele falou assim: só vai entrar no meu reino aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E quando aquele dia chegar, disse Jesus, muitas pessoas virão a mim e dirão assim: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Mas eu direi claramente para essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. E agora voltando para o texto da palavra inicial que nós lemos, o apóstolo João está também advertindo a igreja do Senhor
para que a igreja fique atenta, porque haveriam muitos falsos profetas que seriam introduzidos no meio do povo de Deus, que tentariam enganar a igreja de Cristo, enganar aqueles que são de Cristo. E para que nós não sejamos enganados, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos saber quem é Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Talvez se aquelas jovens virgens fossem mais atentas, se elas tivessem procurado se relacionar mais com o noivo, com a sua família, elas saberiam exatamente o horário que o noivo viria, ou muito perto do horário que ele viria. Elas teriam se preparado melhor para aquele grande momento. Mas muitas vezes as pessoas dizem que conhecem a Deus, mas a verdade é que elas estão como aqueles que Jesus disse: olha, nós expulsamos demônios em teu nome, nós falamos, nós anunciamos a palavra em teu nome, mas naquele dia o Senhor vai dizer: eu não conheço, eu não sei quem são vocês. Queridos, a essência, a base, a finalidade da nossa religião cristã é apenas uma: levar as pessoas a conhecer a Deus. A igreja de Cristo foi estabelecida para dar testemunho da graça de Deus, para revelar Deus para as pessoas. Lá em João capítulo 17, versículo 3, Jesus falou assim: a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Jesus disse: que conheçam a ti, a Deus, conheçam a Deus, o único e verdadeiro Deus, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Ora, meus queridos, Jesus deixa muito claro aqui que a nossa essência enquanto igreja de Cristo é tornar Deus conhecido, é conhecer a Deus. E a maneira pela qual nós vamos alcançar a vida eterna, Jesus diz, é conhecendo a Deus e conhecendo também o Filho. E muitas pessoas conhecem a Deus, mas conhecem talvez Deus de uma forma diferente. Se nós saíssemos pelas ruas perguntando para as pessoas quem é Deus para você, alguns diriam que Deus é um ser muito vingativo, que Deus é um juiz muito rigoroso. Outros já vão dizer assim que não, que Deus ele é muito bom, que Deus ele é amoroso, que Deus ele é permissivo, que ele não está preocupado com os pecados que as pessoas praticam, porque Deus é amor e Deus é incapaz de ferir alguém. Até mesmo os pregadores, quando estão pregando e anunciando a misericórdia de Deus, às vezes parecem-se muito confusos, porque ao mesmo tempo que eles falam que Deus perdoa, eles acabam também dizendo que as pessoas estão sofrendo juízos de Deus por causa dos seus pecados, e a pergunta que vem é: quem está com a razão? Quem está falando a verdade? Como conhecer a Deus? Vejam bem, nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 31, versículo 3, o Senhor, ele disse através desse profeta o seguinte: eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Ou seja, Deus quer se tornar nosso amigo. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele a ponto de poder ouvir a sua voz falando de maneira audível ao nosso coração, à nossa mente e aos nossos ouvidos. Mas como é que Deus se revela e como que nós podemos conhecer Deus? Eu vou falar para você sobre 4 formas, entre as muitas formas que existem, pelas quais Deus se revela e Deus fala conosco. A primeira dela, não se trata de ouvir uma outra pessoa, mas de prestar atenção na própria natureza. Porque Deus fala conosco através da própria natureza. Lá no Salmo 19, versículo 1, a palavra do Senhor fala assim: que os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Durante o seu ministério terreno, muitas vezes Jesus, ele chamou a atenção dos seus ouvintes para a natureza. Olhem os lírios do campo, veja os campos que estão brancos para a ceifa. Em vários momentos Jesus mostra que a natureza por si só, ela revela Deus para as pessoas.
Mas o que nós precisamos entender é qual é a mensagem que Deus quer nos passar através da natureza. E nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 6 até o versículo 8, ele faz uma comparação, dizendo o seguinte: olha, anunciem que todos os seres humanos são como as ervas do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. Eu vejo aqui o profeta, tomado pelo Espírito de Deus, observando toda a beleza do campo, e de repente ele para e começa a olhar para as ervas, e ele percebe que com a mesma intensidade que elas brotam, que elas crescem e se tornam robustas, com o tempo elas murcham e secam e se findam. Então o profeta diz assim: a erva seca, as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. E de fato o povo é como a erva, e a erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus dura para sempre. Se você começar a olhar ao seu redor, eu diria que não é preciso que mais alguém fale para você quem é Deus, porque se você olhar ao teu redor, você vai perceber que a todo momento a natureza está revelando, e ela está dizendo para você que a tua vida aqui na terra, ela é finita, que o seu tempo aqui nesta vida é passageiro, e como uma flor a tua vida brota, fica bela, bonita, mas em um instante ela se seca e murcha. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem é a palavra? Jesus Cristo é a palavra de Deus, o Verbo encarnado, que garante a nós esta palavra dentro de nós, que vai gerar vida eterna, porque a palavra diz que a palavra de Deus, ela dura para sempre. Mas você sabia que Deus fala conosco também através das pessoas? Deus fala conosco através do amor que as pessoas manifestam uns pelos outros. Quando os amigos se reúnem, quando as famílias se reúnem, Deus fala conosco quando a mãe, ela pega a criança e a carrega em seus braços. Quando o pai pega o seu filho pequeno e o coloca nos seus ombros e carrega o seu filho para que ele descanse. E a palavra do Senhor diz assim que Deus, Ele é como um pai que se compadece dos seus filhos. Salmo 103, versículo 13. Jesus disse lá em João 15, 13, que Ele é o amigo, aquele que tem amor pelos amigos. Então nós podemos enxergar Deus através do amor que as pessoas manifestam uns pelos outros. Mas talvez você diga assim: pastor, eu entendo o que você está dizendo, mas é bem verdade que não são todas as mães que protegem os seus filhos, e não são todos os pais que protegem os seus filhos, porque alguns desses pais acabam matando os seus filhos, violentando os seus filhos. Mas aí eu tenho uma resposta para você, porque o nosso amor, o amor natural, humano, ele representa o amor divino, mas ele não é perfeito como o amor de Deus. Porém o Senhor diz assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Claro que pode. Será que pode deixar de amar o seu filho? Claro que pode. Mas mesmo que uma mãe deixe de amar o seu filho, mesmo que o pai deixe de proteger o seu filho, o Senhor diz: eu nunca me esquecerei de vocês. Então, ainda que o amor que você espera receber de outras pessoas não seja o amor que você acredita ser de Deus, fique sabendo que Deus te ama mais intensamente e com muito mais amor do que a pessoa que mais te ama nesta vida, seja ela quem for. Deus se revela conosco através das Escrituras Sagradas. A nossa igreja está nesta jornada de oração, incentivando as pessoas a ler a palavra de Deus. Nós estamos durante toda essa jornada levando à igreja do Senhor a leitura dos 4 evangelhos e do livro de Atos, porque através da palavra de Deus, Deus se revela
para nós. Deus fala conosco. Deus fala conosco através das histórias contadas na Bíblia Sagrada. Deus fala conosco através dos poemas, das canções. Deus fala conosco através das instruções, das orientações, das exortações. Deus fala conosco através da sua palavra. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai ao lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o mais íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos dos corações delas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não consegue perceber e ouvir a voz de Deus através da natureza, através das pessoas, existe um outro caminho. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor e deixe que esta palavra penetre em tua vida, na tua alma, porque Deus vai falar com você através da sua palavra. E o meu conselho nesta palavra de hoje é que você comece a ler a Bíblia a partir de hoje, se você ainda não está lendo. E se você tem lido, leia mais, medite mais na palavra de Deus. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 8 e versículo 9, veja como Deus fala conosco através da sua parábola, da sua palavra. Jesus conta uma parábola da figueira. E esta figueira, ela mostra o caráter, a natureza de Deus em relação às pessoas. Porque havia um certo senhor que tinha plantado uma figueira em seu campo. E durante um certo período, ele foi todos os anos até aquela figueira esperando colher seus frutos. Mas quando ele chegava ali, não havia frutos. Então aquele senhor chama o seu empregado e diz para ele assim: corta esta figueira, porque ela não serve para mais nada. Mas nos versículos 8 e 9 de Lucas 13, o empregado diz para o patrão: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e vou pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem, patrão. Mas se ela não der, aí o senhor pode cortá-la. O que a palavra de Deus está dizendo nesse pequeno texto que eu acabei de citar para vocês? Ela está mostrando o amor de Jesus Cristo, o nosso intercessor, o advogado que intercede por nós junto a Deus. Aquele que veio para buscar, aquele que veio para salvar o que está perdido. Porque todos os dias, ano após ano, ao longo de todo este tempo, desde que Jesus Cristo veio ao mundo e subiu aos céus, os séculos se passaram, mas a palavra continua todos os anos. Ele está dizendo: deixa mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, porque pode ser que no próximo ano, pode ser que na próxima estação, esta pessoa que hoje está improdutiva, como esta figueira estéril, possa produzir frutos de justiça. E a todo tempo Ele está dizendo para as pessoas: vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, venham a mim. A todo tempo Jesus está dizendo: venham, sejam os meus seguidores, aprendam comigo. A todo momento Jesus está dizendo: olha, eu estou te dando mais uma chance. Eu quero te envolver com a minha graça, eu quero te envolver com o meu amor, com a minha misericórdia, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero curar a tua enfermidade, para que você tenha a chance de ser realmente alguém que agrada a Deus. Lá em 2 Pedro capítulo 3, 9, o apóstolo Pedro fala assim, que o Senhor não demora para fazer aquilo que Ele prometeu, como alguns pensam. Do contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra é para alguém que está nos assistindo neste momento. Ele tem paciência com você. Talvez você tenha mergulhado profundamente no pecado, e você tem vivido uma vida distante de Deus, a ponto de achar que você não precisa mais de Deus, que você é o Senhor da tua vida, que você faz o que você bem entende, que você vai aonde você quer.
deixa eu te falar uma coisa, Ele tem paciência com você, porque Ele não quer que você seja destruído. Ele espera que você se arrependa dos seus pecados e volte para Ele. Mas vai chegar o dia, voltando à passagem da figueira, que o Senhor vai voltar. E quando Ele chegar, se Ele não encontrar em você frutos de justiça, se Ele não encontrar em você os frutos do seu espírito, não haverá uma outra oportunidade. A porta vai se fechar para você. O grande amor de Deus se revela para nós, porque através de Jesus Cristo, o Senhor fala conosco. E lá em 1 João capítulo 3, versículo 1, o apóstolo João está tentando descrever o amor de Deus. Eu digo tentando porque o amor de Deus é indescritível. E ele fala assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor, ele é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, pois não conhece a Deus. Então, como contemplar o amor de Deus? Olhando para Jesus, olhando para a vida de Jesus, para os ensinamentos de Jesus, meditando nas suas palavras, naquilo que Ele nos ensinou, naquilo que Ele falou. Talvez você diga o seguinte: se Deus realmente, Ele amou tanto o mundo como a Bíblia descreve, então por que mandar o seu filho? Por que Deus mesmo não veio e se fez humano e morreu por nós? Por que Ele mandou Jesus? E eu tenho uma resposta para você. Se você tem um filho, se você é pai, se você é mãe, e se você tem um filho que você ama intensamente, é muito mais fácil você sofrer no lugar do seu filho do que ver seu filho sofrer. A dor maior de um pai é quando ele vê o filho sofrendo, do que o próprio pai sofrendo no lugar do filho. Então, quando Deus entrega o seu filho, que Ele tanto ama, para morrer por causa do seu pecado, dos meus pecados, Ele estava dizendo para a humanidade: eu estou disposto a dar tudo para que vocês se voltem para mim. E hoje você tem o direito de escolha. Hoje você pode tomar uma decisão na sua vida. Você pode continuar vivendo esta vida dissoluta de prazeres, sem proibições. Você pode continuar vivendo esta vida onde você faz o que bem entende, de imoralidade, de enganos, de mentiras. Você pode continuar vivendo essa vida distante de Deus. Mas escute o que eu vou te dizer: se você não se arrepender, vai chegar um dia em que você vai se deparar diante de Deus na eternidade, e será lançado no lago de fogo e enxofre com Satanás e seus anjos. Mas se você se arrepender e voltar para Jesus, se você entregar o teu coração a Deus, Ele está te dando hoje a oportunidade de você ter uma vida eterna com Jesus. Deus te ama, e Ele quer que você o conheça, que você se aproxime dEle. Deus sabe que a nossa natureza é pecaminosa. Deus sabe que nós nascemos debaixo do pecado. Nós somos pecadores porque somos escravos dessa natureza. Nós nascemos já sob o domínio do pecado, desde Adão. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que o pecado, ele entrou no mundo por meio de um só homem. E o pecado desse homem, Adão, trouxe consigo a morte. E como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, independente do que você faz nesta vida, independente de quem você seja, rico ou pobre, bom ou mal, você vai morrer. Porque todos nós estamos debaixo dessa natureza. Mas existe ainda uma oportunidade para aquele que se arrepende e se volta para Deus. Porque o pecado não apenas causou a morte física, mas ele também causou a morte espiritual. E a morte física é inevitável, mas a espiritual você pode romper aceitando a Jesus, nascendo de novo e se tornando filho de Deus. João capítulo 3, versículo 3: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Então, o que a palavra de Deus está ensinando é que Deus jamais nos responsabilizou por termos nascido no pecado e ser pecadores. Porque Deus sabe que nós somos pecadores, mas a boa nova que eu tenho para você hoje é que se você abrir o teu coração e desejar receber Deus na tua vida, ou se você já tem Deus, se você caminhar com Ele e procurar conhecê-lo mais intimamente, você vai descobrir que esta é a boa nova. Este é o evangelho que a igreja deve pregar para o mundo. Jesus Cristo veio para revelar a nós o amor de Deus, um amor tão intenso, capaz de perdoar qualquer tipo de pecado e nos levar novamente à comunhão com Deus. O nosso coração é mau, gente, e a gente não pode mudá-lo através dos nossos próprios esforços. Você pode se esforçar o máximo que você quiser, mas você não pode mudar o teu coração. Vejam bem, o pecado, ele não é como vírus. E por falar de vírus, nós estamos vivendo um momento que pode exemplificar claramente isso. O pecado não é como um vírus que passa de uma pessoa para outra. Não, nós já nascemos com o pecado. Nós já estamos dominados pelo pecado. Todos nós nascemos separados de Deus. Mesmo você que é filho de um pai e de uma mãe que serve a Deus, você também nasceu distante de Deus. Você nasceu de uma natureza pecaminosa. E aí é onde que está a raiz de todos os pecados que você irá praticar. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim: que se você tiver a sua mente controlada pela natureza humana, você será inimigo de Deus, você estará distante de Deus, por não obedecer a Deus. O pecado, ele consiste em viver distante de Deus. Não importa quão bom você possa ser. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo. Você pode ser gente boa. Você pode ter uma moral ilibada. As pessoas podem olhar e falar que você é uma pessoa maravilhosa. Mas se você não conhecer a Deus, você estará longe de Deus. E você estará vivendo em pecado. Vejam bem, você não precisa praticar coisas erradas que as pessoas te julguem ou que as pessoas digam, você fez errado. Porque você já está vivendo no pecado. A sua vida é de pecado. A nossa vida é de pecado. Tudo que nós fazemos, nós já fazemos debaixo da natureza do pecado. O homem peca porque ele é pecador. E não é pecador porque peca. Ou seja, nós já estamos debaixo do pecado. Então você não precisa cometer um pecado para dizer eu pequei. Basta nascer. E se você nasceu, se você está na terra, se você faz parte da humanidade, então você já é pecador. Porque basta nascer. O salmista diz, em pecado eu fui concebido. Em pecado eu nasci, nós já nascemos no pecado. Agora o problema do pecado é que alguns rejeitam a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Porque quando nós aceitamos a justiça de Deus, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele remove este pecado que está dentro de nós. Mas se nós não vencermos o pecado, se nós nos deixarmos levar pela natureza do pecado, nós vamos cada vez nos distanciar mais de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele traz separação entre as pessoas e Deus. Ora, se nós então vivemos no pecado, primeiro, nós não vamos ter interesse pelas coisas espirituais. Nós não vamos ter interesses em conhecer mais a Deus. Nós não vamos ser incapazes. Se nós não aceitarmos a Cristo, não conhecemos a Deus, nós seremos incapazes de produzir justiça em nós mesmos, porque somente Jesus Cristo tem poder para nos justificar. Quando nós estamos vivendo no pecado, a gente não tem prazer na comunhão com Deus. Então, quando nós estamos tristes, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos passando por alguma situação difícil, a gente procura em coisas, a gente procura em pessoas, a gente vai para literaturas de autoajuda, procurando encontrar uma resposta para os nossos dilemas.
E a verdade é que nós não conseguimos encontrar, porque o único que pode te dar a resposta certa para a tua alma, para esta dor que você sente na tua alma, para esse vazio que está dentro de você, é Jesus Cristo. Você precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. E só existe um Salvador, o seu nome é Jesus Cristo. E o Evangelho que nós anunciamos é as boas novas de Jesus. O Evangelho que nós estamos anunciando para você no dia de hoje é dizendo que através da cruz de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, você pode se libertar desse pecado e você pode encontrar nele a vida eterna. Então quando você aceita Jesus no teu coração, quando você aceita conhecer a Deus, a graça, o amor de Deus por você, você passa pelo processo do novo nascimento. E aí você começa a se alimentar das coisas de Deus. E com base nisso você começa a trocar, substituir os seus pecados pela justiça de Deus. Talvez você vai falar assim, mas isso é muito louco, estranho, como isso acontece? Como que pode alguém, seria, só para você entender? Eu tenho aqui uma caneta. Então vamos imaginar que a minha justiça seja esta caneta. Eu tentar me justificar dos meus pecados é como isso aqui, uma caneta. E aí Deus chega para você com um carro de luxo e fala assim, vamos trocar a sua caneta por esse carro. Esse carro de luxo representa a graça de Deus, o amor de Deus. Ele fala assim, eu te dou a minha graça e você me dá o seu pecado. Ou seja, nós nos tornamos justos por causa da graça de Deus, sem precisarmos de grandes esforços. A única coisa que a gente precisa é abrir o coração e falar assim, Deus, eu te aceito em meu coração. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer a Jesus Cristo, o teu Filho. Eu quero conhecer o teu Espírito, eu quero me alimentar da tua palavra. E quando nós fazemos isso, os presentes de Deus começam a vir sobre nós. E a nossa vida, que era tão insignificante, por causa dos nossos pecados, começa a ter um novo sentido. Não importa o que você fez, Deus ama você como você é. Porque a salvação, ela não se baseia naquilo que você faz, mas naquilo que você conhece. Eu vou repetir para você não esquecer disso. A salvação não se baseia naquilo que você faz, mas naquilo que você conhece. Você conhece a Deus? Você realmente conhece a Deus e a sua palavra? Você está disposto a se aproximar de Deus no dia de hoje? Você está disposto a dedicar um tempo da sua vida, a partir de hoje, para conhecer a Deus? Esse tempo não será perdido na sua vida, porque o conhecimento vai te trazer a compreensão, e a compreensão te fará saber que a salvação, ela se baseia no relacionamento e não na conduta. É na maneira como você caminha com Deus, você anda com Deus. Jesus falou, se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão ter vida. Então não se trata de conduta, porque você pode pecar, você pode cair uma, você pode cair duas, pode cair 3 vezes ou mais vezes. Mas se todas as vezes que você cair, você se voltar para Deus e entender que Ele continua te amando, e que Ele quer mudar a tua vida, que Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua família, Ele quer mudar os teus negócios, Deus quer fazer de você uma nova criatura. Então, na medida que você se relaciona com Deus, a salvação, ela é alcançada. Então não é pela conduta, não é pelo que você faz. Talvez no dia de hoje você tenha saído, ido à rua, você presenteou alguém, você deu uma cesta básica para alguém, você ajudou um pobre na rua, você deu uma esmola para alguém no farol, e você falou, uau, já fiz a minha boa ação no dia de hoje. Deixa eu te falar uma coisa, estas coisas não vão te trazer salvação. O que vai trazer salvação para você é o relacionamento que você irá desenvolver com Deus, é a compreensão que você terá de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 20. Eu peço a você para aguentar só mais um pouquinho aí, porque eu já estou terminando essa palavra. Romanos 3, 20 diz assim: ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei
faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Se você faz aquilo que os outros fazem, você não fez nada demais. Mas em Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz assim: é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso é presente de Deus, dado por Deus. Ou seja, na medida que você conhece a Deus, que você se relaciona com Deus, que você caminha com Deus, então você passa a conhecer mais de Deus. E você vai descobrir que Deus tem muitos presentes para te dar. E o presente mais precioso que Ele tem para dar a você é a salvação da tua alma. Então quando você o aceita e você começa a andar com Deus, Ele então já logo, Ele te dá o presente. Ele fala: eu vou te dar o meu Espírito, eu vou te selar com a promessa da salvação. E você se torna filho de Deus, mas Ele quer te dar muito mais do que isso. Porque Ele quer te oferecer uma graça incomparável, Ele quer te dar dons preciosos, Ele quer mudar totalmente a tua vida. Mas para isso, você precisa caminhar com Deus. A salvação, disse Paulo, não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de ter a salvação. Ninguém pode bater no peito e dizer assim: ah, eu sou salvo. Eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque eu sou religioso. Eu sou salvo porque eu pertenço a tal igreja. Ah, eu sou salvo porque eu sou líder da minha igreja, eu sou pastor. Não, a palavra do Senhor diz assim: ninguém deve se orgulhar por ter a salvação, pois foi Deus quem nos fez o que nós somos agora. Então se hoje você está salvo pela graça. É presente de Deus sobre você. Não é que você foi merecedor, mas Deus, Ele te deu a partir do momento que você decidiu caminhar com Ele, se relacionar com Deus. Então aí está o fundamento do grande amor de Deus. Aí está o fundamento do Evangelho que nós devemos anunciar e pregar todos os dias. Conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós compreendemos que somos pecadores por natureza. Nós compreendemos que nascemos no pecado. E entendemos também a necessidade de se aproximar de Deus, porque Ele é o único que pode nos curar dos nossos pecados, que pode nos perdoar e nos dar vida eterna por Jesus. Quando você ama alguém, o que você mais deseja é estar com essa pessoa que você ama. É assim ou não é? Quando você ama alguém, você quer passar as horas com aquela pessoa, você quer curtir todo o tempo que você puder com aquela pessoa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é amor. E se você ama Deus, então queira estar com Ele, queira caminhar com Deus, porque Ele tem muita coisa para a tua vida. Eu quero terminar essa palavra lendo Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Se você crê nesta palavra, este é o momento para você confessar a Cristo em teu coração e dizer para Deus: Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero te conhecer melhor, eu quero me relacionar contigo. Se você disser com a sua boca: Jesus é Senhor, e no coração você crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos.